E aí, pessoal, fazendo aqui o primeiro resumo de livro no IGTV, conforme o resultado da enquete que eu coloquei no Stories. Então, vou falar do livro Homo Deus, tenho 10 minutos para isso, um livro muito bom, do historiador israelense Yuval Noah Harari. Ele ficou muito famoso depois de publicar esse primeiro livro, o Sapiens. Tá? Então, o Homo Deus seria mais ou menos uma continuação do Sapiens. Vou explicar por quê. No Sapiens, ele narra a história, então, que já passou desde o surgimento do Homo sapiens, há cerca de 200 mil anos atrás, até os dias de hoje. E ele dá muita ênfase a 3 revoluções que alteraram completamente a história da nossa espécie. A primeira foi a Revolução Cognitiva, há cerca de 70 mil anos atrás, onde o homem aprendeu a pensar de maneira diferente, inclusive criar mitos e histórias inventadas, que é o que ele chama, que propiciaram grande colaboração. Depois a Revolução Agrícola, onde a gente dominou certas culturas, que foi há cerca de 10, 12 mil anos atrás. E por último a Revolução Científica, onde a ciência começou a imperar. Isso começou no século XV e XVI e se estende até os dias de hoje. E o livro Sapiens termina num ponto que ele chama de o fim da história, né, que graças a esse grande avanço científico a gente pode parar de evoluir de acordo com a seleção natural e começar a usar melhoramentos genéticos para superar vários problemas como ele já tinha, o que pode levar ao surgimento de uma casta de super-humanos. E aí que entra o Homo Deus. Se você pegar, no começo do livro ele fala muito isso, o ser humano sempre esteve preocupado com 3 coisas principais ao longo da história: fome, pestes e guerra. Então, existe até uma teoria malthusiana que falava que o alimento crescia em PA, em progressão aritmética, e a população em PG. Então, o destino da humanidade sempre seria passar fome. Mas isso não está mais acontecendo hoje. Se a gente for pegar nos dias de hoje, mais gente morre por conta de excesso de calorias, obesidade, do que por inanição. O que nos leva a pensar, inclusive, que daqui a um tempo as mortes por fome irão parar. Então a fome deixou de ser um problema para a humanidade. Outra questão das pestes. Se você pegar um surto de peste bubônica que aconteceu na Idade Média, que destroçou ali toda a Europa, matou quase 1/3 da população conhecida da época. Você pegar a gripe espanhola, também foi o surto que matou muita gente no começo do século XX. Hoje em dia isso não existe mais. A gente tem uma medicina tão avançada que o surto mais grave que aconteceu nos últimos tempos, que foi um surto de ebola na África, matou 30 mil pessoas, o que já foi um número muito fora da realidade dos números atuais, porque quando surgiu um surto de gripe aviária, gripe suína, morreram muito poucas pessoas comparado com as mortes que nós tínhamos em séculos passados devido ao mesmo tipo de doença. E olha que hoje a população humana é muito maior e antigamente, para um surto se alastrar, era questão de meses, Quanto tempo demorava uma viagem de barco da Ásia até a Europa? Hoje em dia você faz isso em poucas horas, então a condição de uma doença se alastrar é muito maior, mas graças aos avanços da medicina e essa preocupação com essa questão do controle das epidemias, isso não tem acontecido. Se a gente for pegar, eu falei da Europa, mas no descobrimento da América, vários indígenas morreram porque não tinham anticorpos para doenças que já eram comuns na Europa. Então, pequenos punhados de espanhóis conseguiram destruir o Império Azteca e o Império Inca porque eles carregavam junto com eles germes para os quais os índios não tinham anticorpos. Hoje em dia isso não está mais acontecendo, então é cada vez mais raro pessoas morrerem por conta de doenças. Talvez fique mais raro ainda com o passar do tempo e mais avanços na medicina. E a última questão das guerras também. Antigamente, por mais que um país estivesse em paz com seu vizinho, ele sempre considerava a hipótese de no ano seguinte estar em guerra. Hoje em dia isso é absurdo para grande parte das pessoas. Pegando o exemplo de um cara extremo nas ideias, o Donald Trump, presidente americano. Ninguém pensa assim, nossa, a qualquer momento o Trump pode invadir o México e anexar mais uma parte do território dos Estados Unidos. Não, isso é absurdo até para ele. Por mais que ele tenha falado de muro e outras coisas, esse tipo de guerra a gente acha que não vai acontecer. Aqui também, ninguém pensa, se votar em tal candidato pode ser que ele queira recriar o Império Brasileiro e invadir o Uruguai, a Cisplatina, para fazer novamente o nosso território antigo. Ou não vou votar no Bolsonaro porque ele pode querer entrar em guerra com a Bolívia. Isso também é absurdo pra gente. Então, para grande parte das pessoas no mundo, a guerra hoje é uma instituição que não tem mais por que existir. Se você pegar a Europa, que é um continente onde cada centímetro foi coberto de sangue em alguma parte da história, hoje é uma convivência totalmente pacífica ali. Mas se você voltar 100 anos, você vai ver que a França e a Alemanha entraram em 2 guerras mundiais. E hoje elas têm uma convivência muito tranquila. Ninguém pensa que a qualquer momento pode estourar uma guerra entre França e Alemanha. Então agora que a gente superou esses 3 grandes problemas, fome, pestes e guerras, no que o homem vai focar? O que ele vai querer fazer com toda a capacidade que ele criou? Aí que entra
o Homo Deus. Segundo Yuval Noah Harari, a gente vai querer nos tornar divinos, mas não no sentido de ver a um Deus onisciente, onipotente, mas algo parecido com o que eram os deuses gregos, por exemplo. Eram entidades que ainda tinham várias emoções humanas, eram ciumentos, né? Zeus teve uma penca de filhos aí com mortais, né, que eram chamados semideuses, mas eles eram super velozes, eram muito fortes, resistentes, tinham uma capacidade intelectual muito maior do que a dos humanos. Enfim, eram criaturas que estavam à nossa frente. Então ele fala que hoje, graças à pesquisa genética, pode ser que venha a surgir uma casta de super-humanos no futuro. Pessoas melhoradas geneticamente, com uma memória melhor, com mais saúde, capazes de viver muito mais tempo, talvez até se tornar amortais. O que seria isso, né? Imortal é aquele que nunca morre. O amortal poderia morrer, mas não, por exemplo, de doenças e velhice. Ele poderia morrer fruto do impacto de uma batida de carro, mas quanto à questão de a morte como um problema técnico, porque você para de respirar do nada, né? Chegou isso aí, ele fala que vai ter uma solução daqui a algum tempo. E ele diz isso não da cabeça dele, mas do que várias instituições de pesquisa estão alegando. Inclusive o Google tem uma divisão de projetos secretos e já falou que em 2040, 2050 ele acha que vai conseguir criar o primeiro ser humano amortal. Mas logicamente quem vai ter acesso primeiro a esse tipo de melhoria são pessoas que têm mais condição financeira. Então ele explora os desafios que a gente vai enfrentar no século XXI e prováveis problemas que vêm a surgir da criação de uma casta de super-humanos em comparação com os Homo sapiens tradicionais. Para isso, por exemplo, ele faz uma análise bem interessante de como o ser humano tratou ao longo da história outras raças. Então a gente pegando primeiro os animais, né? Hoje a raça de maior sucesso no mundo em termos de cópias do seu DNA não é o ser humano, são as galinhas. Tem mais de 20 bilhões de galinhas no mundo, mas a despeito de todo o seu sucesso genético, é uma raça escrava do ser humano. A vida da maioria das galinhas é miserável. Elas funcionam apenas como fábricas de proteína pra gente. Proteína dos seus corpos e também dos ovos. A maior parte dos bichos, dos pintinhos, nascem e já são transformados em alimento. Os que não são alimentados ali com ração, com antibiótico, tudo para depois virar comida pra gente. Então a existência desse tipo de organismo é só para servir o ser humano. E assim como acontece com galinhas, acontece também com bois, com carneiros. E o ser humano, para justificar isso, fala que a nossa consciência é superior à consciência desses animais. Que muitas vezes já foi falado que eles não pensavam, hoje fala que eles até pensam, mas de uma maneira muito inferior a gente. Isso não foi usado apenas com animais, você pega ao longo da história, também teve contexto com outros seres humanos. Então, na época da instituição da escravidão, a igreja falava que os negros não tinham alma para poder justificar a escravidão. Então, será que não vai surgir uma nova ideologia falando que esses super-humanos pensam e amam de maneira muito superior aos humanos e justificando próximas atrocidades que vem acontecendo na história? Então ele fala sobre isso. Hoje, né, ele denomina que a religião universal, a que tem mais sucesso, é o humanismo. Então ele chama de religião não apenas essa que a gente está acostumado a ver, o cristianismo, dividido ali entre o catolicismo, as religiões protestantes, etc. Ele fala que a religião é qualquer instituição sobre-humana que dê legitimidade a ideias humanas. Então ele fala que o socialismo é uma religião, fala que o capitalismo é uma religião, fala que o nazismo foi uma religião, e ele fala que essa religião do humanismo, que fala que todas as pessoas são iguais, ela pode estar com os dias contados, porque, de fato, algumas pessoas passarão a ser diferentes, irão viver muito mais, não vão ter doenças, poderão ter supercapacidades. Então como é que o mundo vai encarar isso? E um outro problema que ele fala também é da substituição da mão de obra humana por máquinas, por algoritmos, que são capazes de fazer as tarefas de maneira melhor do que a gente. Então, como que o século XXI vai lidar com uma população economicamente inútil? Não é nem uma população que não quer ser empregada, é uma população que não vai ter por que ser empregada, uma vez que vão existir máquinas fazendo o papel delas de maneira muito superior. Então ele vem com uma série de questionamentos. Tá? É um livro que ele busca ver o que vai acontecer no futuro, o que é muito mais complicado do que analisar o passado. Tá, gente? Mas eu acho que é uma grande leitura. Deu para dar uma ideia do que ele tem de assuntos aqui. Eu vou ter que encerrar porque já está dando os 10 minutos, mas leiam Homo Deus e também leiam Sapiens, que dentro dos 25 livros que eu li no ano, foi o melhor até agora. O Homo Deus não fica muito atrás. É que eu acho que a gente tem uma capacidade analítica melhor do que sintética, por isso que eu preferi um pouco mais o Sapiens. Espero que tenham gostado aí.